Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 34 ao 38 e capítulo 9, versículo 1. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre essa palavra renúncia. Uma palavra muito forte que merece de nós uma meditação muito profunda. Mas antes, aquele pedido de sempre: se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nossa meta agora é chegar a 3.000 inscritos. Ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha, deixe os seus comentários na pregação de hoje e compartilhe essa mensagem. Quando você faz isso, você está me abençoando e fazendo com que o canal possa crescer cada dia mais. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus ele vai falar uma palavra muito forte sobre a renúncia. Porque naquele tempo, e hoje também acontece, muitas pessoas iam ao encontro de Jesus. Muitas pessoas procuravam Jesus. Alguns para serem curados, outros procuravam por causa dos pães que ele multiplicou. Outros procuravam porque realmente queriam ouvir a palavra. E havia sempre uma grande multidão atrás de Jesus. E aqui vale nós destacarmos duas coisas importantes. Primeiro, existe uma grande diferença entre andar atrás de Jesus e ser discípulo de Jesus. Segundo ponto importante: seguir Jesus não é uma tarefa, uma missão fácil. Por isso Jesus então, junto com aquela multidão e os discípulos, ele vai dizer: olha, se alguém quer me seguir, precisa renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Veja bem, meus irmãos, Jesus, ele não tinha medo que a multidão se afastasse dele. Jesus, ele não tinha medo de perder discípulos. O contrário, Jesus queria de verdade que as pessoas o seguissem, que as pessoas não só o procurassem em momentos de necessidade, mas queria também alertar que para segui-lo
era necessário renunciar a si mesmo. Era necessário abrir mão do seu querer, da sua vontade, para deixar com que a vontade de Deus pudesse ser a direção da vida. Então Jesus disse: quem quer me seguir, renuncie, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então seguir a Jesus é renúncia e tomar a cruz. Então não é fácil ser um discípulo. Não é fácil andar com Jesus. É uma vida de renúncia, de batalha, de luta todos os dias. E é por isso que Jesus deixa bem claro. É por isso que o Senhor, Ele não engana ninguém. Ele é a verdade. E Ele sempre falou para nós a verdade. E essa palavra hoje, então, é para mim e para você, que estamos nos esforçando para seguir Jesus, para seguir os passos do Senhor. Renunciar a nós mesmos, irmãos, é ter a coragem de não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Renunciar a si mesmo é não querer agir conforme os nossos instintos, os nossos pensamentos e o nosso querer, mas é deixar ser controlado, deixar ser moldado pelo próprio Deus. Tomar a cruz, porque seguir a Jesus exige sacrifício. E tomar a cruz é aceitar os desafios. Tomar a cruz e seguir Jesus é saber que nós vamos enfrentar provações, que nós vamos enfrentar lutas. Tomar a nossa cruz é ter a coragem de sacrificar por amor aos outros. Ter a coragem de abrir mão da própria vida para que outros possam ser salvos, para que outros possam conhecer o amor de Deus. Porque foi isso que o Senhor fez. Ele renunciou a si mesmo. Ele foi o primeiro a renunciar, a tomar a cruz e seguir esse caminho do Calvário para a nossa salvação. Então esse é o chamado do Senhor. E olha o que Jesus fala: quem quer salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa do Senhor vai salvá-la. Então, quem quer ter tudo não vai ter nada. Isso, meus irmãos, nós precisamos entender. Quem não quer se sacrificar não vai ter a vida eterna. Quem tem medo de ser caluniado, de ser rejeitado, de ser zombado, de ser até ridicularizado, quem tem medo das pessoas virarem a cara para ele por causa de Jesus, e tem medo de perder os prazeres desse mundo, não vai alcançar a vida eterna. Porque aquele que quer seguir a Jesus renuncia aquilo que é do mundo para ganhar o céu. Que adianta, disse Jesus, o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a própria vida? Meus irmãos, vamos refletir nisso. O que adianta a pessoa ser a pessoa mais poderosa do mundo? O que adianta a pessoa ter tudo nesse mundo? A pessoa viver uma vida de prazeres nesse mundo e perder a própria vida? E perder a vida eterna? O que adianta estar cercado dos prazeres nesse mundo? E quando o Senhor nos chamar, nós não ouvirmos dele: vinde benditos de meu Pai e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
O que poderia o homem dar em troca da própria vida? Meus irmãos, não existe nenhum poder, nenhuma riqueza, nada nesse mundo que possa comprar a vida eterna. Porque a vida eterna é uma graça de Deus que nos foi dada pelo sacrifício do Senhor na cruz por cada um de nós. E olha a advertência que Jesus nos faz hoje. Se alguém se envergonhar de mim diante dos homens, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do Pai. Meus irmãos, nós não podemos nos envergonhar de Jesus. Nós não podemos esconder a nossa fé em nenhuma situação. Nós não podemos nos omitir quando nós somos chamados a defender o nome de Jesus, a defender a fé. Os santos, os mártires, os apóstolos entregaram a vida defendendo a fé. Preferiram morrer do que negar o nome de Jesus. E nós não podemos negar o Senhor. Porque quando nós negamos Jesus, nós estamos negando aquele que nos salvou, aquele que nos deu a vida, aquele que é o nosso Deus, aquele que abriu mão de tudo, aquele que foi humilhado, rejeitado, maltratado, crucificado por cada um de nós. Como nós podemos negar Jesus, meus irmãos? É urgente que nós peçamos cada dia mais ao Espírito Santo a coragem e a ousadia dos apóstolos para testemunhar Jesus, para deixar que as pessoas possam ver Jesus em nós. E onde nós formos, que possamos ser discípulos, que todos saibam que nós somos de Jesus, que a nossa vida pertence a Ele, e não podemos nos preocupar com o que as pessoas vão achar. Não importa as críticas, não importa nada. Importa é nós estarmos andando na presença do Senhor e o nosso nome está escrito no livro da vida. Profetas foram desprezados. Noé foi desprezado. Os apóstolos foram desprezados. Mas não tiraram os olhos de Jesus e não deixavam de testemunhar. Os Atos dos Apóstolos nos conta isso. Os apóstolos eram presos, açoitados. E assim que eles eram soltos, eles eram proibidos de pregar, mas eles já começavam a anunciar Jesus de novo. Aquele que se envergonha de Jesus será envergonhado. Mas aquele que testemunha Jesus, aquele que leva o amor do Senhor onde estiver, receberá a recompensa no céu. Quem quer seguir a Jesus tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e deixar que a luz do céu possa brilhar na sua vida. Não se esconda, não se omita, testemunhe. Eu costumo dizer assim: marque território. Deixe as pessoas saberem que você é de Deus. Porque alguns podem rejeitar, mas outros vão te ouvir, outros vão te procurar. Todas as oportunidades que você tiver, testemunhe Jesus, fale de Jesus para as pessoas, fale do que Ele está fazendo na sua vida. Deixe as pessoas verem Jesus através de você. Porque você pode ter certeza disso.
É um testemunho pessoal. Muitos que hoje te criticam, vendo a sua perseverança, amanhã vão experimentar o amor de Deus. Muitos que hoje zombam de Jesus, amanhã vão servi-lo. Mas para isso é necessário que haja testemunhas fiéis, apóstolos de Cristo, homens e mulheres, que não tenham medo nem vergonha da sua fé. O contrário, nós temos que ter orgulho de ser cristãos. Nós temos que ter orgulho de saber que um Deus apaixonado por nós se sacrificou no nosso lugar, pagou o preço que nós não podíamos pagar e tem nos ajudado, nos sustentado até aqui e prometeu para nós a vida eterna. E isso ninguém pode tirar de nós. E isso precisa ser testemunhado. As pessoas precisam saber do que Deus tem feito na nossa vida. Você pode ter certeza, o testemunho, por mais simples que for, ele pode ser motivo de conversão, de transformação na vida de outras pessoas. Aí você pode me dizer, mas Paulo, eu tenho vergonha, eu não sei falar. Mas você não precisa de ficar procurando palavras bonitas, não. Olha para dentro de você, vê o que Deus já fez na sua vida. E o que Ele fez na sua vida serve de testemunho para muitas e muitas pessoas. Tem uma frase que nós usamos e que ela é muito atual. O Senhor poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele preferiu contar comigo. Ele preferiu contar com você. Então, meus irmãos, muito mais que ir atrás de Jesus nos momentos difíceis, Ele nos chama a segui-lo, a ser seus discípulos, a renunciar à nossa própria vontade, o nosso próprio querer, tomar a nossa cruz e segui-lo, porque o final dessa jornada é um céu que nos espera. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, enquanto o mundo oferece prazeres, oferece facilidades, o Senhor nos chama à renúncia, a carregar a cruz. E o Senhor faz isso não para nos escravizar, não para nos fazer sofrer, mas o contrário. O Senhor faz isso porque o Senhor foi o primeiro a fazer e fez por amor a nós. E quando temos a coragem de renunciar à nossa própria vontade, o nosso querer, para viver os seus planos, quando nós temos a coragem, Senhor, de tomar a nossa cruz e te seguir, nós vamos marcar a nossa geração. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós negligenciamos, por todas as vezes que nos envergonhamos e não defendemos a nossa fé, mas que pelo poder do Espírito Santo tenhamos a coragem e a ousadia de professar a nossa fé em todos os ambientes que vivermos e termos a coragem de testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.